Olá, graça e paz, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez para uma live, um despertar para este tempo. Eita glória, quem já está por aqui? Minha querida amiga, irmã em Cristo, Priscila, pontualíssima. Meu pai José Heleno, seja bem-vinda, irmã Priscila, seja bem-vinda, meu pai José Heleno. Enviem essa live. Vamos enviar live para quem a gente conhece. Deus tem grandes coisas para fazer nesta noite, para falar conosco. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pega esse aviãozinho aí e vai enviando. Amém? Obrigada àqueles que estão entrando. Deus abençoe com ricas bênçãos do céu. Vai ser bênção. Uma palavra muito necessária, né, meus queridos? Uma palavra muito necessária para o tempo que nós estamos vivendo, né? O tempo tão difícil que nós estamos vivendo, as batalhas espirituais grandes que temos enfrentado. Mas o nosso Deus é maior. Amém? Do que todo levante, todo ataque do inimigo. Nosso Deus é infinitamente maior. E eu conto com você nesta noite. Meu amor, já está aqui também, irmã Norma Diniz. Deus abençoe, minha querida irmã. Paz do Senhor para a senhora. Paz do Senhor para todos aqueles que estão entrando. Deus é bom, Deus é fiel. Creio que você está aqui porque você tem fome e sede de ouvir a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Glória ao nome de Jesus. Se você está aqui porque você tem fome, tem sede, e todos aqueles que têm fome e sede serão fartos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Meu amigo entrou aqui, Menezes, acredito que é Menezes. Deus abençoe, meu amigo. Fica aqui com a gente até o fim. Amém? Seja um missionário, seja uma missionária nessa noite, que eu sei que vocês são. E envia essa live para aqueles que você sabe que precisam despertar neste tempo, amém? Você vai ser usado por Deus nesta noite para despertar outros, enviando essa live. Envia para os amigos, envia para as amigas. Não é fácil para a gente chegar aqui, né, meus amados irmãos e irmãs? Nós enfrentamos batalhas, guerras espirituais, levantes, mas quem está conosco é maior. Amém? Mi. Deus abençoe, Mi. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos aqueles que já estão aqui. Um grande avivamento nos espera, né? Vai se cumprir a palavra que está em Joel, né? Um grande avivamento nos espera, mas
nós precisamos nos preparar para esse avivamento. Não é de todo jeito que Deus vai derramar o avivamento, né? Tem que ter um preparo, a igreja tem que estar preparada para receber. Amém? Deus abençoe-me. Amém, meu amigo Menezes. Deus abençoe. A Bíblia diz que não se derrama vinho novo em odres velhos, né? Não se derrama vinho novo em odres velhos. O que isso quer dizer? Que Deus vai derramar vinho novo sobre nós, sobre a igreja do Senhor, mas não vai ser derramado sobre odres velhos, mas será derramado sobre odres novos. Eu quero ser esse odre novo, você também? Então você está na live certa nesta noite. Amém? Irmã Sandra Levita, Deus abençoe minha irmã Sandra, a senhora é uma bênção de Deus, está sempre aqui comigo, interagindo, né? Deus abençoe sua vida, sua família. É isso, meus irmãos, não se derrama vinho novo sobre odres velhos. A gente quer tanto avivamento, né? Quer tanto ser cheio, quer que Deus faça como fez lá no passado, né? Milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas porém a nossa estrutura permanece sendo velha, permanece sendo a mesma, e não será assim. Deus vai derramar agora. Nós teremos que ser transformados. Nós teremos que ser transformados. E essa transformação é de dentro para fora. Amém? A transformação começa dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Mudança de mentalidade. Amém? Mudança de pensamento, mudança de comportamento. E para isso é necessário quebrantamento. Quebrantamento. Vamos aguardar mais um pouco. Alguns amados irmãos entrar aqui. Seja bem-vindo, Júnior. Seja bem-vinda, Mariane Alves. Seja bem-vindo, 027, que eu não sei o nome, não está aparecendo aqui o nome. Mas Deus abençoe vocês. Fiquem aqui conosco até o final dessa live. Amém? Envia para quem você conhece. Seja um missionário, uma missionária nessa noite. Despertando outros, despertando outras. Amém? Um despertar para este tempo é o tema da nossa live. Vamos orar. Vamos orar. Para iniciarmos a nossa live. Amém? Certo, irmã Sandra? Volte mesmo. Volte mesmo. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, que estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, em mais uma live. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser despertados. Nós nos colocamos aqui nesta noite como vasos em Tuas mãos para sermos moldados, para sermos transformados, Senhor. Para receber o novo, para receber o vinho novo, Senhor, que Tu queres derramar. Abençoa aqueles que aqui estão, aqueles que entraram e aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão ver essa live em outro horário, em outro momento, que eles sejam tocados pela Tua palavra, que eles sejam transformados, que eles sejam despertados para um novo tempo, em nome de Jesus. Tira todo empecilho, tira todo bloqueio, em nome de Jesus. Amém. Amém, Isa. Princesa é você, meu amor. Irmã Tânia Miranda. Deus abençoe, irmã Tânia, mulher de Deus. Fiquem aqui conosco até o final, amém? Deus deseja falar conosco. Você está com a sua Bíblia aí? Você está com ela aí? Sua Bíblia de papel? Vamos abrir a nossa Bíblia para ouvirmos a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 95 é o nosso texto base nesta noite. Muito bem, irmã Norma. É isso aí, tem que estar com a espada na mão. Pega a tua espada, vamos manejar ela nesta noite, vamos ler a palavra de Deus, porque é por ela que nós
somos guiados, né? Pela palavra. É a palavra que nos norteia, é a palavra de Deus. Então, Priscila, pega a tua Bíblia. Vamos abrir em Salmos 95. Vamos ler do 8 ao 11. Salmos 95. Vou dar um minutinho para você abrir aí. Versículo 8 ao 11. O que é que diz em Salmo 95? O que é que diz? Verso 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vou ler em outra versão aqui. Deus abençoe irmã Cristina, Deus abençoe Edna. Deus abençoe vocês que entraram agora. Nós lemos em Salmo 95, nosso texto base. Amém? Verso 8. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Amém? Verso 10. Durante 40 anos, diz o Senhor, fiquei irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, nessa versão fala assim, que não reconhece meus caminhos. Quem pode dizer amém? Você pode dar um amém. O que é que diz esse texto, meus queridos? Esse texto fala sobre o povo de Israel, que peregrinou no deserto, vocês sabem, por 40 anos. O povo de Israel peregrinou no deserto por 40 anos. Mas aqui diz a palavra de Deus que Deus esteve irado contra aquela geração. Por que Deus esteve irado com aquela geração? Deus abençoe a irmã Juvenária. Fica aqui, minha amada. Por que Deus esteve irado com aquela geração? Porque era um povo ingrato. Não sou eu que estou dizendo. Salmos 95, verso 10. Povo que não reconhece meus caminhos. Povo ingrato, de coração transviado. Povo que endureceu o coração. Eles não levaram em conta tudo aquilo que o Senhor fez por eles no deserto. Você imagina, viviam como escravos no Egito e Deus abriu o mar vermelho para que aquele povo passasse, né? Deus fez cair maná, Deus fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas o povo era um povo ingrato. Parecia que nunca estava satisfeito com nada. Nada que Deus fazia era suficiente. Então a Bíblia diz que Deus esteve irado com aquela geração. Aqueles que peregrinaram no deserto por 40 anos não entraram na terra prometida. A próxima geração entrou, mas eles não entraram. Porque era um povo de coração duro, transviado. Amém? E nós sabemos bem que Moisés foi preparado para libertar o povo de Israel. Amém? Moisés passou 40 anos no Egito, vivendo no palácio. E depois Moisés passou mais 40 anos no deserto, também sendo preparado para ser um libertador. Então você pode observar aqui que o número 40 está sempre presente aqui, né? 40 anos no deserto, 40 anos
Moisés foi preparado no palácio, 40 anos Moisés foi preparado no Egito. O número 40 aparece 142 vezes na Bíblia Sagrada. Porque esse é um número que tem significado. Amém? Amém? Deus abençoe, irmã. DP entrou aqui. Deus abençoe. Esse número 40 tem um significado bíblico, que significa o quê? É um período de provação. Amém? É um período que Deus testa o homem na Bíblia. Então, por isso que Moisés foi testado por 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Amém? O povo passou 40 anos peregrinando, porque para Deus, os 40 anos significavam um período de provação, um período de preparação. Amém? Amém, irmã Jaqueline Farias? Então, meus queridos, o povo peregrinou 40 anos no deserto. Você já ouviu falar que choveu, né? 40 dias e 40 noites no dilúvio. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. Então, era verdade, irmãs. Assim, eles não deveriam passar tanto tempo peregrinando no deserto. Mas por quê? Porque é aquilo que eu falei no começo. Era um povo de coração duro, rebelde. Eles não estavam prontos para entrar na terra prometida. Então Deus fez com que eles peregrinassem 40 anos no deserto. E aquela geração que peregrinou no deserto não entrou. Seus filhos entraram, seus netos, né? Mas eles não entraram. Então, queridos, todo homem, toda mulher de Deus passa por um período de preparação. Amém? Todos nós passamos por provações, sim ou não? Passamos por um tempo de preparo no deserto. Amém? E a igreja também está sendo preparada. Amém? A igreja também estará sendo provada. Porque Canaã nos espera, né? A terra prometida nos espera. O céu nos espera. Mas para chegar lá, não é de todo jeito. Para alcançarmos o céu, não é de todo jeito. Amém? Assim também como para alcançar as promessas de Deus em nossas vidas, não é de todo jeito. Deus nos prepara, Deus nos prova, assim como Moisés foi provado. Ele prova o nosso coração, ele nos coloca em meio aos desertos da vida, para que nós possamos alcançar as suas promessas. Amém? E aquela geração foi conduzida por Moisés, né? E Deus fez coisas grandiosas, mas não era o suficiente, não parecia suficiente. Eles eram desobedientes. Amém? E o que isso quer dizer, o que nós aprendemos com isso? Deus quer nos ensinar, Deus quer nos dar um exemplo nesta noite para que nós não sejamos como este povo. Amém? Para que nós não precisamos peregrinar tanto tempo no deserto. Precisamos? Não. Se nós formos obedientes, se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer, amém? Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem nos prazer em fazer alcançar as nossas promessas. Amém? Verso 8 do capítulo 95 que nós lemos, disse assim: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então aí está o segredo. Amém? Não endureçais o vosso coração. Amém? Isso mesmo, irmã Isa. Está afiada na palavra. Querido e minha querida, nesta noite, o Senhor diz para nós: não endureçais o vosso coração. Amém? O Senhor nos convida a fazermos diferentes do que aquele povo. Amém? Ele nos convida a sermos diferentes. O tempo requer obediência. O tempo requer renúncia da nossa parte. Amém? O Senhor está nos preparando, o Senhor está nos provando e nós queremos ser aprovados, sim ou não? Amém, irmã Ana Célia? Deus abençoe.
Então, vou trazer nesta noite aqui exemplos para nossa advertência, amém? Para o tempo do fim, amém? Para que você seja desperto, para que você acorde, amém? Deus quer sacudir você nesta noite aqui, amém? Você será sacudido, eu creio, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Clarice, irmã Jaqueline. É isso mesmo, irmã Jaqueline. A desobediência cancela o propósito. Quem aqui quer ter seu propósito cancelado? Acredito que ninguém, né? Então, não endureçais o coração. Obedeça ao Senhor. Amém? O Senhor quer nos preparar. Mas quanto estamos dispostos a obedecermos? Amém? Esther foi preparada. Esther obedeceu ao chamado do Senhor. Abraão obedeceu ao chamado do Senhor. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, mesmo não sabendo de nada, ele foi e obedeceu de olhos fechados. O próprio Jesus foi preparado no deserto. Após o deserto, né? Após os 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus começou o seu ministério. Então, nós também seremos, amém? Preparados. Mas, queridos, aquele povo não aprendeu, amém? E isso irou muito o coração de Deus. Deus estava irado com aquela geração. E eu acredito que Deus também está irado com essa geração. Deus está irado com essa geração em que estamos vivendo. Sim, é uma geração corrompida, é uma geração desobediente, de coração duro. Sim ou não? Estou falando alguma mentira aqui? Recentemente tivemos um show bastante, né, divulgado agora recentemente no Rio de Janeiro, e lotou Copacabana, né? Milhões e milhões de pessoas, né? Nós ouvimos falas que aquelas pessoas falaram coisas horríveis, porque perderam o temor. As pessoas perderam o temor a Deus. E você acha que Deus não está irado com essa geração? Você acha que Deus não está irado com essa geração? Sim, Ele está irado com essa geração. Então, queridos, aquele povo no deserto não amadureceu, não cresceu espiritualmente. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo Deus fazendo coisas grandiosas. Sabe, eles não amadureceram, não tiveram a sua fé amadurecida. Misericórdia, isso aí, irmã Norma, misericórdia. Quando nós passamos por provas, por provações, por testes, é para sairmos fortalecidos, para termos a nossa fé amadurecida. Amém? Deus abençoe o evangelista Vando, pregador da palavra, está aqui conosco nessa noite. Deus abençoe. Então precisamos ter um coração quebrantado na presença de Deus. Amém? Se ouvirmos a sua voz, não endureça o coração, mas tenhamos um coração quebrantado. Somos ovelhas do seu pasto, somos ovelhas de sua mão. É o que diz no Salmo 95. Amém? E o Senhor está nos convidando nessa noite a termos uma vida de constância. Amém? Constância em quê? Em quê, você me pergunta? Constância na entrega, constância na busca, amém? Constância na oração. Ouça a voz de Deus e obedeça. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça. Ele está nos chamando. O Senhor está nos chamando para mais perto, para o secreto. Está nos chamando a ter uma vida de oração, porque este é o tempo. Este é o tempo. Amém? A obediência a Deus vai nos gerar bênçãos.
a desobediência traz consequências, certo? Então desperte para a obediência. Amém? Porque se estivermos no Senhor, nós não seremos abalados no dia da provação, no dia do teste. Amém? Se nós estivermos firmados em Deus, na presença de Deus, nós não seremos abalados, certo? Porque se Deus está irado com essa geração, é questão de tempo. É questão de tempo. A ira do Senhor vai descer. O juízo vai descer sobre esta terra, sobre as nações. Mas se nós estivermos firmados na palavra, amém? Se nós estivermos firmados em Deus, não seremos abalados. Não seremos abalados. Queridos, existe uma fonte inesgotável para nós. Esta fonte é espiritual. E o Senhor nos chama nesta noite para bebermos desta fonte. Amém? O povo estava no deserto e o povo teve sede. Amém? O povo teve sede e o povo começou a pedir a Moisés: Moisés, estamos com sede, queremos água. Então Moisés buscou a Deus e Deus disse: Moisés, em Êxodo 17, Moisés, fere a rocha. Fere a rocha. Moisés então obedeceu a Deus, feriu a rocha e daquela rocha saiu água. Amém? Saiu água para matar a sede daquele povo. Amém? No deserto eles clamaram, no deserto eles tiveram sede e Deus deu a água para o povo. Amém? Então, o que isso quer dizer? Deus, Cristo, Ele é a nossa rocha. Amém? Ele é a nossa rocha. E se nós estivermos nessa rocha, nós teremos força para passarmos pelo deserto da vida. Amém? Em 2 episódios, o povo teve sede e clamou a Moisés. Êxodo 17. O povo pediu água e Deus disse: Moisés, fere a rocha. Moisés bateu na rocha e saiu água. Mais na frente, em Números 20, mais uma vez o povo ali está clamando. Deus disse a Moisés: Moisés, fala, presta atenção, fala a rocha. A primeira vez Deus disse: fere a rocha. A segunda vez Deus disse: Moisés, fala a rocha. Porém, Moisés não obedeceu. E Moisés, em vez de falar a rocha, Moisés feriu a rocha. Amém? Moisés feriu a rocha. Saiu água? Saiu. Mas, a partir daquilo ali, a partir daquela ação, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Então você pode observar o quanto não seguirmos as orientações, não seguirmos os desígnios de Deus, os comandos de Deus, podem nos trazer consequências. Moisés, que era Moisés, sofreu a consequência da desobediência. Imagine eu, imagine você. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Faça exatamente aquilo que Deus te pediu para fazer. Seja obediente aos comandos do céu. Amém? Mas isso nos ensina que Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa rocha. Então Deus manda para mim, para você nesta noite, falar a rocha. Precisamos falar a rocha. O que é falar a rocha? Você me pergunta. Comece
agora mesmo, se você não está fazendo, comece a ter uma vida de oração. Quem pode dizer amém? Precisamos falar a rocha. Comece a levar a sério a sua vida de oração. Comece a levar a sério. O tempo é para despertamento para uma vida de oração. Falar a rocha é necessário. A rocha está disponível. A rocha nos segue. Vamos, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Quem está com a Bíblia aí, abra sua Bíblia. Exatamente, irmã Norma. A nossa oração é arma de guerra. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. O que é que nos diz? Isso, Isa. Moisés feriu a rocha porque estava sob pressão. Tenha cuidado. Eu vou falar isso mais na frente. Tenha cuidado com as pressões. Tenha cuidado com as vozes que você tem ouvido. Amém? 1 Coríntios 10 e 4, o que é que diz? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Quem pode dizer amém? Não é coisa da minha cabeça não, viu? A pedra era Cristo. Simbolizava Cristo. 1 Coríntios 10 e 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Queridos, o povo, a coluna de fogo seguia o povo. A nuvem seguia o povo. E a pedra seguia o povo. Por que você acha que o povo teve sede só 2 vezes? Não. Todos os dias aquele povo precisava beber água. Eles tinham sede. Você só tem sede um dia assim, outro não? Não, você tem sede todos os dias. Não é verdade? Então, aquela pedra seguia o povo. Não me pergunto como, mas seguia o povo. Então, o que isso quer dizer para nós? Precisamos estar ligados como igreja em espírito de oração, bebendo da mesma água. Amém? Nós precisamos estar unidos como igreja em espírito de oração, bebendo da mesma água, bebendo da mesma fonte, que é Cristo. Amém? Cristo, ele é o nosso rochedo. Cristo é o rochedo da nossa salvação. Ele é fonte para as nossas necessidades espirituais e materiais. Então, eu pergunto para você nesta noite, qual é a fonte que você está bebendo? Tem muita gente bebendo de fontes que não é Cristo. Tem muita gente saciando a sede com água que não é Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que todos bebiam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você precisa beber diretamente dessa água que vem da fonte, que é Cristo. Cuidado com as fontes que você tem buscado. Amém? Cuidado com as fontes que você tem bebido. Isso mesmo, Isa. Não devemos dar ouvido às vozes contrárias. Então, queridos, precisamos falar a rocha. Precisamos falar a rocha. Deus quer nos despertar nesta noite para falarmos a rocha. Essa rocha nos segue. Essa rocha nos acompanha. Essa rocha é Cristo.
Desperte para Cristo. Desperte para beber desta água. É inesgotável. A fonte é inesgotável. Amém? Então, Deus nos desperta nessa noite para obedecermos. E Deus nos desperta nessa noite para a oração. Eu creio que aqui nesta live tem mulheres de oração. Se você está aqui nessa live, porque você é uma mulher de oração. Você é um homem de oração. Então, Deus quer falar com você. Com você. Para você permanecer falando a rocha. Amém? Permanecer. A importância da oração. Eu quero falar nesta noite para vocês aqui. Quem tiver com caneta, papel, escreva. Escreva para não esquecer. Amém, irmã Elaine? Deus abençoe. Primeiro, a importância da oração, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Deus se revela a nós por meio da oração. Deus se revela a nós por meio da oração. Se você desistir de orar, você desiste do seu chamado. Se você desistir de orar, você desiste do seu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para a sua casa e daquilo que você tem e Deus tem para a sua família. Não abandone o seu lugar de oração. Amém? Porque se você desistir de orar, você desistiu de tudo. A oração te conduz à promessa. A oração te conduz à promessa. Muitos querem alcançar a promessa, mas não querem ter uma vida de oração. Como é que você quer vitória se você não tem uma vida de oração? Como é que você quer alcançar as promessas de Deus se você não tem uma vida de oração? A oração te conduz à promessa. Amém? A oração te conduz à promessa. Ela molda o nosso caráter. A oração, ela molda o nosso caráter. Porque nos faz estar em humilhação na presença de Deus. É onde a gente reconhece que nós não somos nada. Nós não somos nada sem a presença de Deus em nossa vida. Então ali, ó. Você pensa que a sua carne gosta de oração? A sua carne não gosta de oração. Por isso que é tão difícil orar. Quem disser que orar é fácil, está mentindo. Orar é uma guerra. É espírito guerreando contra a carne. Mas você precisa lutar contra a sua carne. Amém? Você precisa guerrear contra a sua carne. Porque ali você está em humilhação na presença do Senhor. Ela molda o teu caráter. A oração te dá poder. A oração nos dá poder. A oração é isso, é a chave da vitória. Coloque uma pessoa para falar num púlpito que ora e coloque uma pessoa para falar num púlpito que não ora. E perceba a diferença. Você vai ver a diferença. Quem tem a vida de oração é diferente. Quem ora tem poder. Amém? Se você ora, você tem poder. Você tem autoridade. A palavra de Deus nos diz que Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e em escorpiões. Mas só através da oração que nós vamos receber este poder. Amém? Quem não ora é vazio. Quem não ora é vazio. Quer ser cheio? Ore. Quer ser cheio? Ore. A oração te abençoa. A oração amplia a tua vida. Só através da oração, meu amado irmão e amada irmã, é que a mão de Deus vem sobre a tua casa. É que a mão de Deus vem sobre a tua família. Amém? Através da oração, o mal não pode te tocar. Passaremos por luta, por provas? Sim.
Mas, ó, tem um limite. Tem um limite. Quando Satanás foi até a presença de Deus e falou a respeito de Jó, Deus disse: você tem autorização até certo ponto, mas não toque na vida de Jó. Jó era blindado. Jó era blindado. O que é que nos blinda? É uma vida de oração. É a oração. O mal não pode nos tocar. Amém? Até certo ponto, sim. Mas ele está preso na coleira. Satanás é um cachorro vira-lata, preso na coleira. E ele só vai até onde Deus permitir. Amém? Nós oramos para vencer as guerras. Sim ou não? Isso mesmo, irmã Jaqueline, é uma guerra entre a carne e o espírito. A nossa carne não quer orar, não. A nossa carne não quer orar. Mas o nosso espírito clama. A nossa alma tem sede. Como a corça anseia pelas correntes das águas. A nossa alma tem sede. O que é que vai ganhar? É aquilo que você mais alimentar na sua vida. Se a carne vai vencer a carne, se é o espírito vai vencer o espírito. Exatamente, irmã Norma, a oração nos leva ao trono. Diretamente. Diretamente ao trono. Amém? Então, queridos, queridas, o seu maior ministério é a oração. Você sabia disso? Você sabia disso? Que o maior ministério que nós temos aqui na terra é o ministério da oração? Se você não sabia, fique sabendo. Você pode estar... Tanta gente se pergunta, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Comece pela oração que você vai descobrir. Seu maior ministério é a oração. Porque a sua casa depende da sua oração. Os seus filhos dependem da sua oração. Seu esposo depende da sua oração. A sua vida depende da oração. Amém? Ser crente na prática é ter uma vida de oração. Ser crente na prática é ter uma vida de oração. Queridos, Jesus orou. Jesus orou. E como é que nós não vamos orar se Jesus orou? Moisés, Abraão, Daniel viveram em oração. Como é que você quer vencer sem oração? Como é que você quer lutar suas guerras sem oração? Eu vim aqui nessa noite te despertar. Amém? Acorda. Acorda. Você precisa despertar para a oração. Você precisa falar a rocha. Amém? O povo de Israel era um povo que só murmurava. Só sabia murmurar. O povo só reclamava, sentia saudade do Egito, o coração estava no Egito. Imagina se esse povo, em vez de reclamar, buscasse intimidade. Sim ou não? Imagina se esse povo, em vez de estar murmurando, estivesse num quarto de oração, estivesse buscando intimidade. Então, não perca seu tempo com murmuração. Não perca seu tempo com reclamação, isso não vai resolver nada. Amém? Vá orar. Vá buscar. Vá clamar. Vá falar a rocha. Porque essa rocha te segue. Essa rocha te segue. Você está fugindo da rocha? Ou você tem bebido da fonte? Isso, irmã Tânia, tudo seria diferente. Exatamente. Tudo seria diferente se a igreja do Senhor tivesse vivendo uma vida de oração. Mas o problema é que a igreja brasileira tem buscado heróis. Clamam por políticos, buscam em políticos, buscam nisso, buscam naquilo e se esquecem de beber da rocha, se esquecem de falar a rocha,
Se a igreja brasileira vivesse uma vida de oração, tenha certeza, tudo seria diferente. Tudo. Queridos e queridas, o que vai nos tirar do deserto e da terra da provação e vai nos levar até a terra das promessas é a oração. Você pode dizer amém? A oração, ela prepara o caminho para a vitória, para as promessas. Amém? Seja obediente e viva uma vida de oração. Amém? Deus disse: visto que não crestes em mim, Moisés, preste atenção, a desobediência é o que é que faz. Deus disse: visto que não crestes em mim, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Você está vendo? Queridos, a fé nos leva a obedecermos, a crermos em Deus. A fé nos leva a crermos em Deus, sim ou não? E é a fé que nos leva a obedecermos. Deus disse: Moisés, visto que não crestes em mim. Faltou o quê? Faltou fé. Faltou fé. Amém? O que é que tem impedido você de falar a rocha? O que é que tem impedido você de estar orando? O que é que tem impedido? Eu pergunto aqui, o que é que tem impedido? Entretenimento? Entretenimento? Não abra mão de ter o seu momento com Deus e estar na presença dele. Amém? Celular é uma ferramenta maravilhosa, mas nós não podemos negligenciar nossa vida com Deus, deixarmos de orar, abandonarmos o secreto para estarmos o tempo todo rolando o feed, perdendo tempo com entretenimento. Amém? Precisamos ter o nosso momento de lazer, de entretenimento, sim, mas saiba separar as coisas. Saiba dividir o seu tempo. Amém? Queridos, se aproximar de Deus para buscar a santidade. Se aproximar de Deus para buscar a santidade. Não deixe nada te dominar. Se você perder o governo, você perde a santidade. Amém? Por que é que Deus é santo? Porque Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele tem um domínio. E a Bíblia diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Se você deixar se dominar por qualquer coisa, você vai perder a sua santidade. Não deixe que a idolatria, seja qualquer coisa na sua vida, roube o lugar de Deus na sua vida. Amém? Não deixe que as coisas roubem o lugar de Deus na sua vida. Isso, irmã Norma, prioridade. O Senhor é a nossa prioridade. Não deixe que os desejos carnais roubem o lugar de Deus na sua vida. Se você deixar qualquer coisa, qualquer dessas coisas tomarem te dominar, você vai perder a sua santidade. Amém? E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Ninguém verá Deus. Queridos, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Tenha consciência que nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual. 24 horas. Amém? O inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Nós vivemos
em guerra espiritual constante. Inclusive para que as nossas orações não sejam respondidas. É bíblico. A partir do momento que Daniel dobrou os seus joelhos para orar, Deus enviou o seu anjo com a resposta na mesma hora. Mas o príncipe, um principado, veio para impedir que a oração de Daniel fosse respondida por 21 dias. Por 21 dias. Você acha que o inimigo não está tentando fazer com que a tua oração não tenha resposta? Claro que sim. Claro que sim. Imagine nós. Mas nós devemos o quê? Perseverar na oração. O que é perseverar na oração? Não desistir. Manter-se firme. Manter-se fiel. Não desistir. Amém? E assim a tua fé será fortalecida. Receberá a força necessária para superar as dificuldades. Não resista à voz do Espírito Santo. Amém? Mantenha-se firme na rocha. Escreva aqui nos comentários. Eu estou, declare em nome de Jesus, firme na rocha. Declare, eu estou firme na rocha. Quem está firme na rocha aí, eu quero ver. Quem que está firme na rocha? Declare em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Quem está firme na rocha, escreva aqui nos comentários. Eu estou firme na rocha. Persevere em oração, queridos. Irmã Jaqueline, glória ao nome de Jesus. Eu estou firme na rocha. Irmã Priscila, eu estou firme na rocha. Irmã Norma, eu estou firme na rocha. Aleluia. Aleluia. Irmã Ana Célia também está firme na rocha. Vamos despertar isso. Já é a última hora. Cecília, firme na rocha. Aleluia. Estou feliz por ver vocês aqui. Isa, firme na rocha. Oh, como eu me alegro em ver vocês aqui, minhas irmãs, declarando que estão firmes na rocha. Persevere, não desista. Persevere, não desista. Romanos 12:12, o que é que diz? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Se alegre, minha irmã. Se alegre na esperança. A tua esperança não está nos homens. A tua esperança não está em ninguém. Em nenhuma coisa. A tua esperança está em Jesus. Se alegre na esperança. Eu sei que vem coisas para nos entristecer, mas esteja firmado em Cristo. Se alegre na esperança. Tenha paciência na tribulação. Persevere na oração. Amém? A oração, ela certifica, ela comprova o quanto amamos a Deus. A oração, ela comprova o quanto você ama a Deus. Quanto mais você ora, mais você ama a Deus. Amém? Não espere nada acontecer de ruim para buscar, não. Isso, somos o exército de Cristo. Você se lembra na pandemia? Era gente orando na praça, era gente orando na rua, era gente orando na frente dos hospitais. E por que isso acabou? Por que acabou? Porque as pessoas só esperam o pior acontecer para buscar, A rocha nos segue todos os dias. Mas por que que nós só buscamos quando nós estamos em tribulações? Quando nós estamos passando por momentos difíceis, por apertos. Você se lembra? Na pandemia como é que era? Era a gente orando em tudo quanto é lugar. E por quê? Essa chama se apagou por quê?
Não espere algo acontecer. Comece agora. A gente não espera algo de acontecer, não. Devemos ter uma vida constante de oração. Amém? Porque se a nossa oração, se a nossa comunhão em Deus for manca, a nossa fé também será manca. Amém? A Bíblia diz que se fores frouxo, no dia da tribulação, a tua força será pequena. A tua força vai depender do tamanho da tua fé. A tua força vai depender da tua vida de oração. Aí é que nós vamos ver. Amém? Estávamos falando aqui sobre o que fez Moisés perder, o que fez a cabeça, né? O que fez Moisés ferir a rocha, ao invés de falar a rocha como Deus havia mandado. Foram as vozes. Foram as vozes. Queridos, não se deixe levar pelas vozes contrárias. Amém? Porque vozes contrárias vão tentar te tirar da presença do Senhor. Vozes da incredulidade, vozes da murmuração, vozes do medo, vozes da dúvida, as vozes do abandono vão te tirar, vão querer te entristecer e te tirar da presença. Não dê ouvido às vozes. Não dê ouvido às vozes. Amém? Mas siga olhando para Jesus. Siga olhando para o alvo que é Cristo. Porque assim as vozes não vão te tirar da presença. Amém? As vozes não vão te tirar do lugar de autoridade e de rendição. Porque essas vozes querem te paralisar. Essas vozes querem que você perca a promessa. Quer que você não entre na terra prometida, ó. Fecha os ouvidos. Tapa os ouvidos para as vozes desta noite. Amém? É tempo de quebrantamento. A hora é chegada, assim diz o Senhor para nós. É tempo de quebrantamento. A hora é chegada, assim diz o Senhor para nós nesta noite. Se você está aqui nessa live, você é privilegiado, você é privilegiada para ouvir esta palavra. Tempo de quebrantamento. Amém? Tempo de quebrantamento, tempo de despertar para a oração, tempo de obedecer, tempo de santidade. Assim diz o Senhor para nós nesta noite. Amém? Glória ao nome de Jesus. A fonte inesgotável nos segue, a fonte espiritual, que é Cristo. Vamos assumir o compromisso nesta noite. Vamos assumir, quem está aqui comigo, vamos assumir o compromisso para bebermos da mesma fonte. Vamos beber da mesma fonte. Vamos beber desta água espiritual que é Cristo. Não vamos esperar o dia mau chegar. Não vamos esperar um tempo de crise. Não vamos esperar. Vamos começar hoje. Amém? Vamos começar hoje a despertarmos. Amém? Jeremias, capítulo 29, verso 13. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler. Jeremias, capítulo 29, verso 13, o que é que diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém?
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O verso 12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu ouvirei. Amém? Passareis a orar a mim e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Comece a buscar. Um grande avivamento espera pela nação brasileira. Um grande avivamento será derramado sobre esta nação. Mas primeiro seremos quebrantados. Primeiro, o Senhor quer ouvir o clamor da igreja brasileira. Deus quer ouvir o clamor da igreja brasileira. Quando esta igreja tiver sede e fome pela presença do Senhor e buscar e clamar, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém? Então é isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Um tempo de despertamento nesta noite, amém? Uma palavra de despertamento nesta noite, amém? Para este tempo, é tempo de orar, é tempo de buscar, de se santificar, de obedecer, de ter mais fé. Amém? O segredo já foi dado aqui nesta noite. A chave já foi entregue aqui nesta noite. Pegue essa chave. Amém? Pegue este comando que não foi meu, foi do céu. Coloque em prática. Comece a colocar em prática. Amém? Vamos orar para encerrar a nossa live. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Nós vamos fazer um clamor, pedindo a Deus por avivamento. Amém? Pedindo a Deus que nos dê o desejo de orar. Pedindo a Deus que acenda em nossos corações a chama. Amém? Quem vai estar comigo? Quem vai estar comigo nesse clamor? Coloca aqui um foguinho. Coloca aqui uma mãozinha levantada. Porque nós vamos clamar agora. Nós vamos agora, em um ato profético, bebermos da mesma água espiritual, que é Cristo. Amém? Bebermos da mesma água espiritual, que é Cristo. Amém. Amém. Vocês que estão aqui comigo, vocês são mulheres de oração. Vocês são guerreiras de oração. Deus levantou vocês para um tempo como este. Amém? Irmã Norma, irmã Priscila, irmã Tânia, irmã Célia. Quem mais está aqui? Cecília. Vocês que estão aqui são mulheres de oração. E Deus conta com vocês para um tempo como este. Amém? Eu sei que a responsabilidade é grande. Eu sei que não é fácil ser mulher de oração. Nós estamos na linha de frente. E o ataque vem primeiro naqueles que estão na linha de frente. Mas nós estamos protegidas. Amém? Nós estamos guardadas, protegidas pelo Senhor Jesus. Amém, irmã Clarice, irmã Ana? Deus abençoe vocês, mulheres que estão aqui comigo. Que Deus fortaleça cada uma de vocês. Que Deus blinde cada uma de vocês. Porque eu creio que vocês estão sendo despertadas
Aleluia. Sinto a presença do Senhor. Vocês estão sendo despertadas para um tempo como este. Deus conta com vocês. Amém? Deus conta com vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Estou aqui unidas a estas mulheres que o Senhor separou para estar aqui comigo, Senhor, neste tempo, nesta hora. Senhor, eu creio que essas mulheres estão sendo despertadas para um tempo como este, para um tempo que virá, Senhor. Eu te peço, acenda nos corações de cada uma que estão aqui e que vão ver depois desta live. Acenda no coração de cada uma, Senhor, a chama da oração. Que nós possamos estar unidos e bebendo da mesma água espiritual. Falando a rocha que é Cristo, Senhor. Porque, Senhor, se estivermos bebendo desta fonte, nunca teremos sede. Mas seremos saciados por esta presença. Por esta presença, Senhor. Aviva estas mulheres para um tempo como este. Aviva estas mulheres, que elas sejam cheias de coragem, que elas sejam santificadas, que elas sejam purificadas, que elas sejam cheias da presença, desta presença tão maravilhosa, Senhor. Blinda cada uma delas. Blinda cada uma delas, Senhor. Blinda elas. Revista ela com as tuas armaduras, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés, que elas sejam cheias pelo Espírito Santo. Que elas não dê ouvido a vozes contrárias, vozes da murmuração, vozes do abandono, vozes da rejeição, Senhor, mas que elas possam estar olhando para Ti, somente para Ti, Senhor. Aviva estas mulheres, aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja. Senhor, acende a chama em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Você pode confirmar esta oração com um amém? Você pode confirmar esta oração com um amém? Deus abençoe a cada um aqui, ficou até aqui. Amém? Deus abençoe vocês, mulheres guerreiras que ficaram comigo até aqui. Deus recompense com ricas bênçãos dos céus. E nós estamos juntas em oração. Amém? Eu tenho orado pela vida de vocês. Tenho apresentado vocês que me seguem, vocês que estão aqui sempre me pedindo oração. Eu tenho orado por vocês e eu creio que vocês têm orado por mim. Amém? Nós estamos juntas bebendo da mesma fonte espiritual que é Cristo. Deus abençoe vocês que ficaram aqui. E até a próxima. Em nome de Jesus. Amém? Sejam despertadas, sejam avivadas. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs.